E aí, galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso Podcast JP, né? Hoje está aqui o professor Giovanni, que vai mediar junto comigo mais uma vez o podcast, né? E hoje a gente está recebendo aqui a visita ilustre do professor Andrei Rodrigues, né? Mestre em filosofia, professor de filosofia aqui da ECIT JP, que vai conversar um pouco com a gente sobre dicas para o Enem, né? Vai falar um pouquinho como a filosofia está presente na prova. Exatamente, né? Vai falar um pouquinho de como os conteúdos, né, de filosofia é abordado e como, que temas atuais, né, pode ser aí abordados esse ano nessa prova. E aí, Andrei? Conta pra gente. Bom, basicamente, a filosofia no Enem, ela cai em diversos aspectos. Um dos aspectos sempre cai, filosofia clássica. Platão, Sócrates, Aristóteles, os sofistas. O povo novo. Sempre O povo novo. sempre está presente. É o arroz com feijão do Enem. Então, não se preocupe, vai sempre cair alguma questão sobre eles. Em dois aspectos. O aspecto da política, para Platão, para Aristóteles. Os sofistas, a questão da epistemologia, do conhecimento. E principalmente no que diz respeito à teoria do conhecimento de Platão e Aristóteles, na questão do mundo das ideias, na questão da metafísica aristotélica, então sempre estão presentes, não tem para onde fugir. E me diz uma coisa, a gente quando estuda matemática, né, a gente estuda a parte de lógica matemática, né? E aí a gente vai estudar Aristóteles, a galera aí, Sócrates e tal. Isso cai também na prova de filosofia? Não, essa parte não. Tristeza, né? Infelizmente não. Não cai. Não cai nenhuma, assim, ideia do que seja... acho que ele chama de... Silogismo. A silogia, a conclusão da silogia, nada disso cai. Nunca caiu no Enem. Nunca caiu. Essa parte nunca teve presente. Agora, a política sempre esteve. A metafísica sempre esteve. As ideias de Platão sempre estiveram. Então, sempre vai ter alguma questão relativa a isso. Ô, Andrei, e o perfil das questões, assim, como é que elas vêm? Vêm de uma forma contextualizada? Cais assim, os assuntos mais de uma forma mais conteudistas, mais secas as perguntas? Ou como é o formato dessas questões? E que o aluno pode identificar, por exemplo, esses tipos de conceito, né? Aqui é Platão, Aristóteles, aqui é mais os sofistas, e aí, como é que... Tem 3 tipos de questões que eu venho verificando nesses anos todos do Enem em filosofia. São as questões fáceis, as médias e as difíceis. Hardcore. As fáceis, a pergunta já vai bem seca, então você já vai saber pelo texto o que é que ele está pedindo. Aí você olha assim, pronto, isso aqui tranquilo. As médias, você já vai ter que ter um conhecimento prévio e saber interpretar o que, é que o texto está pedindo. Agora, as difíceis, ou você tem um conhecimento prévio, ou vai na sorte. No chute, né? Não tem como. E uma dica que é essencial para quem vai fazer prova de filosofia é saber os conceitos-chave de determinados autores. Sempre um autor vai estar ligado a um conceito-chave. Então, você sabendo os conceitos-chave daqueles autores, é tirar de letra. Mesmo que você não lembre do conceito, mas você vai associar o conceito àquele autor, pronto. Então dá pra fazer assim, mais ou menos por eliminação, né? Isso. Sabendo o conceito, a gente vai eliminando as alternativas e vai conseguindo isolar uma para que vai ser a correta, no caso. Exatamente. É bem interessante, né? Porque Exatamente, é uma dica muito boa. Por exemplo, na parte de filosofia medieval, existem 2 períodos, a patrística e a escolástica. Volta e meia tem uma questão também sobre algum desses períodos. E tem 2 autores que eles sempre vão cair, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, ele tem como base a sua filosofia o Platão, e Tomás de Aquino Aristóteles. Então, você ligando um ao outro, você não corre o risco de confundir e perder uma questão que seria facilmente resolvida. Uma ótima dica aí, viu, gente? Para vocês que estão assistindo, que estão ouvindo a gente, né? No Podcast, essa é uma ótima dica para a galera que vai fazer aí a prova do Enem em filosofia, né? Aí são 5 questões. São 5 questões, são poucas questões. E geralmente vai do clássico até um filósofo contemporâneo. Volta e meia tem um filósofo que você não espera e de repente ele cai. Por exemplo, teve uma vez que caiu o Thomas Malthus. E é uma questão que ninguém esperava. Mas a questão que caiu foi uma questão fácil. Que você lia o texto e sabia o que a questão queria. Tranquilamente foi resolvida. Algumas pessoas vêm falando aí que o Enem tá vindo agora mais com uma visão conteudista, né? Tá deixando mais essa específico, parte né? contextualizada e voltando a ser o que ele era antes, né? E aí, nesse sentido do conteudista, né? Como você falou, o que pode cair mais é a parte dos sofistas,
Aristóteles, Platão. Nesse sentido, eu creio que estudar bem o posicionamento dessas pessoas vai contribuir para resolver essas questões que são mais conteudistas, né? Isso. Com certeza. E até assim, eu acho que acredito ele trazendo essa linhagem, né, de pensamentos, de autores, né, ajuda muito também no repertório do alunado, né, quem vai escrever uma redação, né, porque às vezes precisa, né, mesmo que são autores que estão lá atrás, né, nos clássicos, mas que traz temáticas muito atuais, né, discute questões atuais, né, e aí eu acho que isso também acaba reforçando eles para outras linguagens também, né, E assim, sobre a interdisciplinaridade com outras disciplinas, a tua prova, a prova filosofia, ela traz assim, traz um pouco de sociologia, traz um pouco de geografia, história, sei lá. Com certeza. Volta e meia tem questões que se misturam ali, dão aquele mix, aí você pensa, é filosofia ou é sociologia? É filosofia ou é história? Porque não tem como fugir dessa interdisciplinaridade. O diálogo entre as áreas, ele é constante. E o diálogo entre as disciplinas da mesma área também, ele tem que existir, não tem como fugir. Por exemplo, se a gente for falar de democracia, nós vamos falar também tanto de história quanto de sociologia. Contexto de globalização também, contexto de biopoder. Então a gente está sempre entrando em conflito nesse sentido, porque as disciplinas elas dialogam, os assuntos eles, às vezes se confundem. Andrei, é assim, pela tua visão, e a gente sabe que está as questões atuais que estão aí efervescendo, na questão da política e tudo mais, né? Questões de crer na ciência ou não, né? A questão do pensamento, a construção do próprio conhecimento em si, ou a validação dele, né? Pela própria sociedade, né? Tu acha que esses temas, assim, ou outros que são recorrentes, podem ser abordados esse ano? Como é que eles podem aparecer na redação, por exemplo? Geralmente o pessoal diz que é uma surpresa, né? Mas volta e meia nós sabemos que são determinados temas que são elencados e ao menos um deles vai cair, não exatamente da forma que falaram, Sim. mas de uma maneira que se esperava. Por exemplo, durante esses 2 anos de pandemia, muito se falou em bem-estar e se especulou que isso porventura poderia cair na redação. Ainda não caiu. Vai que esse ano cai. Aí como é que eu poderia fazer uma linha disso com a filosofia? Os filósofos helenistas, eles são aqueles filósofos que falam muito da questão da ética, ou seja, como é que eu posso viver melhor? Exato. Então nós temos, por exemplo, o Epicuro, que fala da tranquilidade, que fala que você deve desapegar das questões materiais, para buscar uma felicidade que venha de você e não de meios externos. Nós temos os estoicos, que falam sobre a questão da inteligência universal, que não importa o que aconteça, você tem que ser resiliente, você tem que se resignar e aceitar o destino, o famoso amor fati, e procurar viver da melhor forma possível. Então, os filósofos helenistas, eles podem dar uma ajuda se o tema for esse. Se, por exemplo, a gente for falar de política, vai no básico, Platão. Platão tem aquela história que aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que são inferiores. Então, isso vai para aquela questão do analfabetismo político, aquela Sim. pessoa que se recusa a ter um posicionamento político. Nós temos aí a questão do fascismo com Hannah Arendt e outros tantos autores. Por exemplo, tem um francês chamado Etienne Laboéty, que fala sobre a questão da servidão voluntária. Aquelas pessoas que servem a alguém ou a algo, não porque gostam da ideia, mas sim por medo. Então, essa questão de subserviência. Enfim, tem vários autores. Foucault, inclusive, ele pode cair na questão do biopoder. Já é do meu tempo, viu? Foucault já é do meu tempo. Tu viu também? Já é do meu tempo. Como é que o Estado ele aborda esse controle, essa vigilância. E muitas vezes a nossa postura como cidadão, né? Nós obedecemos as coisas porque nós entendemos a regra ou porque nós temos medo da punição, né? A gente sabe que você não passa devagar no fotossensor porque você quer, não, mas sim porque em 30 dias vai chegar um problema. Exatamente. Verdade. É isso, né? Exatamente. Então, mas eu acho que ele ainda vai falar sobre o que pra gente? O quê? Como é que ele vem trabalhando a filosofia, né, e fazendo com que os seus alunos, que a gente sabe que ele é professor de filosofia, né, da Escola Técnica de Mangabeira, pastor João Pereira Gomes Filho, né, eu queria saber um pouquinho, né, como é que ele está trabalhando a filosofia, né, com o Enem, com os seus alunos. Uma questão muito importante da gente trabalhar qualquer conteúdo é a forma como ele é aplicado, é a questão didática. Então, resolução de questões, sempre importante para ter familiaridade com os conceitos-chave. Ótimo. Aulões, que sempre tem que ocorrer para que a gente possa ter um reforço do conteúdo. E também tem que ter uma parte lúdica. É aí que eu entro com as paródias. É para o aluno lembrar, assim,
porque o ritmo ajuda a lembrar. Legal. que Então, massa. essa forma divertida, já que a gente às vezes decora uma música que não gosta, pelo ritmo, pela batida, então isso pode ser uma ferramenta Para eles lembrarem, pra né, dos lembrarem na conceitos, hora. dos autores, né? Isso. Ô Andrei, já que tu falasse aí em forma lúdica, eu gosto muito de filme. Filme pra mim é diversão. Uhum. Então teria assim alguma sugestão de alguns filmes pra galera ver, pra Séries mesmo, que tá muito em alta, né? que Sei lá. vão contribuir com essas questões pro Enem. Com certeza. Se você for falar, por exemplo, a questão de Platão, a questão do mundo das ideias, tem um Show de Truman, já que a gente vive numa Matrix, né? O próprio Matrix, a trilogia, o primeiro já basta para você ter mais ou menos essa ideia. Na parte da ética, tem um filme na Netflix chamado Nada a Esconder. Que esse filme Assisti, muito bom. Esse filme é excelente. Entre outros tantos que a gente poderia citar, mas esses são os que eu dou assim, assista que é muito bom. Então acho que agora é isso, né, Agora Grace? é isso, é verdade. Então só agradecendo pela presença, tá? Que seja a primeira de muitas, né, daqui. E é isso, galera. Então, aí curte, comenta, compartilha, né? Ouve, assiste a gente aí, né, para que a gente possa seguir mais no próximo. Tchauzinho. Tchau, galera. Tchau, tchau.